Olá, amigos do canal Mazamundi, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos, meus amigos? Pois bem, nós viemos para mais uma aula 59, sobre as expedições geográficas. Nós que estávamos falando de representação gráfica do relevo. Já inclusive chegamos em nível de curvas de nível, o que nós faremos hoje. Vamos complementar falando um pouco mais das curvas de nível. Se você quiser, evidentemente, ter uma aula mais aligeirada, já que este nível de aula é para o 6º ano do Ensino Fundamental 2, você deverá consultar o nosso canal principal, canal Geomasa, onde em Geografia nós temos aulas específicas. Aliás, você também pode ver mais aceleradamente na playlist Cartografia. Portanto, o título da aula de hoje é a representação gráfica do relevo. Como nós havíamos falado na aula anterior, a aula 58, nós traríamos então os desenhos para ilustrar o relevo, tanto o relevo oceânico, que nós não vemos evidentemente pela água que cobre o assoalho oceânico, como embaixo um exemplo de uma representação de relevos de chapada no interior da Bahia. Notem, gente, que a primeira figura, ela mostra então o relevo do assoalho oceânico, o relevo do fundo do mar. Aí nós temos da esquerda para a direita o continente, uma linha azul demonstrando o nível do mar. Evidentemente, nós como observadores de terra viríamos o continente e, é claro, o nível do mar. Abaixo, só se mergulhássemos. E, gente, de 0 a 200 metros de profundidade, já dentro do assoalho oceânico, nós temos a plataforma continental, considerada a parte mais importante dos oceanos. Primeiro porque ali se faz a chamada navegação de cabotagem, a navegação que é feita de porto a porto dentro de um país e que simplesmente é o tipo de transporte que mais movimenta a carga em todo o mundo. A plataforma continental também é onde extraímos o pescado, o sal e, recentemente, o petróleo do mar, o chamado petróleo offshore, ao qual o nosso país é um dos grandes destaques. Depois, aproximadamente de 200 até 2.000 metros de profundidade, você já vai encontrar uma área bastante íngreme, uma encosta, se fosse evidentemente falando aqui para a superfície da terra livre do mar, e na sequência uma planície abissal que está aí por volta de 2.000 metros de profundidade. Note que é uma planície abissal, ela apresenta irregularidades, ela apresenta encosta, apresenta montanhas, áreas bem planas e depressões, como você pode notar da esquerda para a direita. Bem no centro do oceano nós temos as cadeias meso-oceânicas. Na verdade, no centro do Oceano Atlântico, ela pode aparecer em outros pontos, mas o meso-oceânico quer dizer que está no meio do oceano. E é onde estão os limites das placas tectônicas. Note o enrugamento, note também que ali nós temos uma pluma, um cone apontando para cima, saindo no meio da cadeia mesoceânica. Esse é o material do manto que vai em direção à cadeia e vai afastando um continente do outro, uma placa da outra. Vejam que na própria planície abissal nós temos áreas de grandes depressões. Temos depressões menores e temos depressões muito grandes, as chamadas fossas oceânicas. Abaixo, como eu estava dizendo para vocês, é um exemplo do relevo do interior da Bahia, onde nós estamos vendo então chapadas com altitudes de vários tamanhos. A parte direita do desenho inferior, vejam o topo plano, vejam a encosta levemente íngreme, e aí nós temos um morro testemunho. Normalmente, lá embaixo, na parte da base
desta área, nós vamos ter uma rocha sedimentar. E este morro testemunho, com topo plano, graças à erosão, ele normalmente é formado por outras rochas. Bem, aí nós vamos para o complemento do texto que nós iniciamos na aula passada, falando sobre as curvas de nível. A representação do relevo. A equidistância depende do objetivo do topógrafo, ou seja, depende do nível de detalhamento do trabalho que ele deve fazer. Se o que se pretende é o maior detalhamento das altitudes do relevo, a equidistância deve ser menor. Ou seja, quanto mais próximo uma curva de nível da outra, mais nós vamos perceber a variação do relevo. Já se o objetivo é um menor detalhamento, a equidistância deve ser maior. Ou seja, nós podemos espaçar as curvas de nível e, por exemplo, fazê-las variá-la de 100 em 100 metros, de 1000 em 1000 metros. A gente vai encerrar a aula de hoje com uma dica do site da Embrapa. Vejam www.relevobr.cnpm.embrapa.br, onde você poderá fazer um voo panorâmico, clicando em voo em 3D, olhando, reconhecendo, analisando o relevo brasileiro. É isto, nós ficamos por aqui com mais uma aula das expedições geográficas. Um grande abraço, eu espero vê-los oportunamente em mais uma aula do nosso canal Masamundi. Tchau, pessoal, fiquem bem!